Nos últimos anos, a internet transformou completamente a maneira como as pessoas consomem informações. Notícias, comentários e opiniões circulam em uma velocidade impressionante, muitas vezes alcançando milhões de pessoas antes mesmo de serem verificadas. Foi exatamente nesse cenário que surgiram diversos rumores envolvendo Abby Hensel e Brittany Hensel. Publicações compartilhadas em redes sociais começaram a sugerir mudanças importantes em suas vidas, despertando curiosidade imediata entre usuários de diferentes países. Em pouco tempo, comentários sem comprovação passaram a ser replicados como se fossem fatos estabelecidos. Essa dinâmica é comum no ambiente digital moderno, onde a busca por atenção frequentemente supera o compromisso com a precisão. Quando uma história desperta emoção ou surpresa, ela tende a se espalhar rapidamente, independentemente de sua veracidade. O problema é que, à medida que novas versões são compartilhadas, detalhes são alterados, ampliados ou retirados de contexto. O resultado costuma ser uma narrativa cada vez mais distante da realidade original. No caso das irmãs Hensel, a repercussão demonstrou como figuras conhecidas podem se tornar alvo de especulações constantes. Mais do que um episódio isolado, essa situação serve como exemplo da importância de analisar informações com cautela, buscar fontes confiáveis e evitar conclusões precipitadas diante de conteúdos que circulam sem confirmação oficial. Uma história que desperta interesse em todo o mundo. Abby Hensel e Brittany Hensel tornaram-se conhecidas internacionalmente por uma condição extremamente rara chamada dicefalia, na qual duas pessoas compartilham um único corpo, mas possuem consciências independentes. Desde muito cedo, sua história despertou interesse não apenas por questões médicas, mas também pelos aspectos humanos envolvidos em sua experiência de vida. Enquanto muitos observadores concentravam a atenção na raridade de sua condição, elas buscavam construir uma rotina baseada em objetivos, relacionamentos e experiências semelhantes às de qualquer outra pessoa. Ao longo dos anos, mostraram ao mundo que sua identidade não poderia ser reduzida a um diagnóstico. Elas estudaram, fizeram amizades, enfrentaram desafios e construíram sonhos próprios. A atenção da mídia trouxe visibilidade, mas também exigiu maturidade para lidar com interpretações equivocadas e curiosidade excessiva. Mesmo diante da exposição constante, mantiveram uma postura equilibrada e procuraram mostrar que suas vidas eram compostas por muito mais do que aquilo que aparecia nas manchetes. Essa combinação de singularidade e humanidade é um dos motivos pelos quais sua trajetória continua despertando interesse em diferentes gerações, servindo como uma oportunidade para refletir sobre inclusão, respeito e diversidade humana, os primeiros desafios e as decisões da família. Desde o nascimento, a vida das irmãs esteve ligada a decisões médicas complexas e avaliações constantes sobre seu desenvolvimento. Profissionais da saúde acompanharam de perto sua condição, analisando possibilidades e riscos associados ao futuro. Em situações semelhantes, muitas famílias enfrentam escolhas extremamente difíceis relacionadas a tratamentos e intervenções. No caso de Abby e Brittany, seus pais optaram por priorizar a qualidade de vida e o crescimento conjunto das filhas. Essa decisão exigiu coragem, informação e confiança diante de um cenário cercado de incertezas. Ao longo da infância, consultas médicas, exames e adaptações fizeram parte da rotina familiar. No entanto, a família procurou garantir que essas necessidades não definissem completamente a experiência das meninas. Em vez de concentrar todas as atenções nas limitações, buscou incentivar autonomia, aprendizado e desenvolvimento emocional. Esse ambiente de apoio teve papel decisivo na formação de sua confiança. Enquanto enfrentavam desafios únicos, também aprendiam a explorar suas capacidades e a construir independência. A trajetória inicial das irmãs
demonstra como o apoio familiar pode influenciar profundamente o desenvolvimento humano, especialmente quando existe disposição para enxergar potencialidades em vez de focar apenas nas dificuldades impostas pelas circunstâncias. Aprendendo a compartilhar cada movimento. Uma das características mais impressionantes da vida de Abby e Brittany é a coordenação necessária para realizar atividades cotidianas. Como cada uma controla parte do corpo compartilhado, ações que parecem simples para a maioria das pessoas exigem comunicação constante entre ambas. Caminhar, praticar esportes, escrever ou executar tarefas rotineiras depende de uma sintonia desenvolvida ao longo de toda a vida. Durante a infância, esse processo envolveu aprendizado gradual, adaptação e muita prática. Com o tempo, elas desenvolveram uma harmonia tão natural que muitos movimentos passaram a ocorrer de forma quase automática. Ainda assim, por trás dessa aparente simplicidade, existe um nível extraordinário de cooperação. Cada decisão física exige entendimento mútuo e capacidade de agir em conjunto. Essa experiência singular transformou a colaboração em parte essencial de sua existência. Enquanto muitas pessoas aprendem sobre trabalho em equipe apenas em ambientes específicos, Abby e Brittany vivem essa realidade a cada instante. Sua história oferece uma demonstração concreta de como a comunicação pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Mais do que uma curiosidade médica, sua rotina revela a incrível capacidade humana de adaptação e a forma como relacionamentos baseados em confiança podem criar soluções para desafios extremamente complexos. A construção de carreiras e novos objetivos. Quando chegaram à fase adulta, Abby e Brittany decidiram investir na educação como caminho profissional. Após concluírem seus estudos universitários, iniciaram uma trajetória voltada ao ensino, demonstrando interesse em contribuir para a formação de novas gerações. A escolha refletia valores que sempre estiveram presentes em suas vidas, como aprendizado, cooperação e desenvolvimento humano. Trabalhar em sala de aula trouxe desafios específicos, já que suas atividades exigem coordenação constante e tomada de decisões compartilhadas. No entanto, elas transformaram essa dinâmica em um ponto forte de sua atuação. Sua presença no ambiente educacional oferece aos alunos uma oportunidade única de aprender sobre respeito, inclusão e diversidade de forma concreta. Ao longo da carreira, mostraram que competência profissional não depende de padrões físicos, mas de dedicação, conhecimento e compromisso com o trabalho. O exercício da profissão também reforçou sua independência e ampliou suas experiências fora do ambiente familiar. Essa etapa da vida consolidou a imagem de duas mulheres determinadas a construir um futuro baseado em realizações próprias. Mais do que superar expectativas externas, elas demonstraram que era possível desenvolver uma carreira significativa e contribuir positivamente para a sociedade, entre a fama e a vida real. Ao longo dos anos, Abby e Brittany participaram de documentários, entrevistas e programas que apresentaram sua história ao público internacional. Essas aparições ajudaram milhões de pessoas a compreender melhor sua condição e sua rotina. No entanto, a fama também trouxe desafios importantes. Muitas vezes, narrativas produzidas pela mídia enfatizavam aspectos extraordinários de suas vidas, deixando em segundo plano elementos comuns que fazem parte da experiência humana. Essa tendência contribuiu para a criação de percepções simplificadas sobre quem elas realmente são. Embora a visibilidade tenha permitido compartilhar mensagens positivas sobre inclusão e adaptação, também gerou pressão constante relacionada à exposição pública. Comentários, especulações e expectativas externas passaram a fazer parte de sua realidade. Diante disso, elas aprenderam a selecionar cuidadosamente as oportunidades de participação em projetos midiáticos.
Essa postura ajudou a preservar parte de sua privacidade e permitiu maior controle sobre a forma como desejavam ser representadas. Sua experiência demonstra que a fama pode ser uma ferramenta poderosa para conscientização, mas também exige equilíbrio para evitar que a identidade pessoal seja substituída por versões distorcidas criadas pela percepção pública. O peso da desinformação nas redes sociais, o surgimento de rumores recentes envolvendo as irmãs, evidencia um fenômeno cada vez mais presente na era digital: a disseminação acelerada de informações não verificadas. Redes sociais permitem que qualquer conteúdo alcance grandes audiências em poucos minutos, independentemente de sua precisão. Quando uma história envolve figuras conhecidas, a velocidade de propagação tende a ser ainda maior. Muitas pessoas compartilham conteúdos impulsionadas pela emoção, sem verificar a origem das informações. Como consequência, especulações podem ganhar aparência de verdade simplesmente por serem repetidas inúmeras vezes. No caso de Abby e Brittany, diversas alegações circularam sem confirmação oficial, gerando confusão entre seguidores e curiosos. Essa situação ilustra como a desinformação pode afetar diretamente indivíduos reais, influenciando a percepção pública sobre suas vidas. Mais do que um problema tecnológico, trata-se de uma questão relacionada à responsabilidade coletiva. Consumir informações de forma crítica, verificar fontes e evitar a propagação de rumores são atitudes essenciais para construir um ambiente digital mais confiável. A história das irmãs serve como lembrete de que curiosidade legítima não deve substituir o compromisso com a verdade e o respeito à vida privada das pessoas. O valor da privacidade em uma vida pública. Depois de décadas convivendo com atenção constante, Abby e Brittany passaram a valorizar cada vez mais a preservação de aspectos pessoais de suas vidas. Essa escolha é compreensível quando se considera o nível de exposição ao qual foram submetidas desde a infância. Embora muitas pessoas sintam curiosidade sobre sua rotina, relacionamentos e decisões pessoais, existe uma diferença importante entre interesse público e invasão de privacidade. Ao estabelecer limites claros, elas demonstram que a fama não elimina o direito de viver experiências longe dos holofotes. A busca por equilíbrio entre visibilidade e vida pessoal tornou-se uma prioridade ao longo dos anos. Essa postura contribui para a manutenção do bem-estar emocional e permite que construam uma rotina mais tranquila. Em uma época marcada pelo compartilhamento constante de informações, sua decisão também convida à reflexão sobre a importância de respeitar fronteiras individuais. Toda pessoa, independentemente de sua notoriedade, possui o direito de escolher quais aspectos de sua vida deseja tornar públicos. Essa compreensão é fundamental para promover relações mais saudáveis entre figuras conhecidas, mídia e público. Um legado muito maior que qualquer rumor. Quando os rumores desaparecem e as manchetes deixam de circular, o que permanece é a verdadeira dimensão da trajetória de Abby e Brittany Hensel. Sua história ultrapassa em muito a curiosidade despertada por sua condição rara ou pelas especulações ocasionais da internet. Ao longo da vida, elas mostraram ao mundo exemplos concretos de adaptação, cooperação, resiliência e respeito mútuo. Demonstraram que identidade, dignidade e realização pessoal podem florescer mesmo em circunstâncias extraordinárias. Seu legado não está baseado em narrativas sensacionalistas, mas nas escolhas que fizeram diariamente para construir uma vida significativa. Elas ajudaram a ampliar debates sobre inclusão, acessibilidade e diversidade humana, contribuindo para uma compreensão mais ampla das diferentes formas de viver. Mais importante ainda, lembraram ao público que toda pessoa merece ser vista além das características que a tornam diferente. Em uma sociedade frequentemente atraída pelo incomum,
Sua trajetória convida a olhar para aquilo que realmente importa: caráter, valores, relações humanas e capacidade de seguir em frente diante dos desafios. É essa dimensão profundamente humana que continua inspirando pessoas ao redor do mundo e que permanecerá relevante muito depois que os rumores forem esquecidos.